A Mari tem contado aqui ao vivo no All News sobre toda essa articulação do Eduardo Bolsonaro que acontece há meses. Hoje tem uma reportagem da Letícia Casado que é bem interessante também para deixar muito claro e muito evidente essa atuação do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. A reportagem da Letícia traz aqui que a sanção contra Moraes, orquestrada por Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, tem 3 bases, né? E que ele está fazendo isso, inclusive, junto com Paulo Figueiredo, numa tentativa justamente de sanção financeira nos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes. Essa é a frente neste momento. E a estratégia montada pelos dois, segundo disse Figueiredo, se apoia em 3 pilares para defender que Moraes é autoritário e comete atos contra os direitos humanos. Eu queria abrir a coluna aqui da Letícia para mostrar esses 3 itens que ela mostra bem claramente, se a gente puder abrir aqui no telão, que são justamente violação de direitos humanos, incluindo liberdade de expressão e de imprensa, violação da jurisdição americana com ações contra cidadãos e residentes dos Estados Unidos e empresas americanas e ataques do governo brasileiro a companhias dos Estados Unidos. Essas são as 3 frentes aí, bases que eles atuam, inclusive com ajuda e com apoio de assessores diretos de Donald Trump, que é o Steve Bannon, que a Mari entrevistou recentemente, e o Jason Miller. Josias, vamos lá. Essa atuação de Eduardo Bolsonaro com Paulo Figueiredo nessas 3 frentes e que buscam mais ataques e mais sanção a Alexandre de Moraes, o que vai dar isso? Está dando já, não é, Fabiola? Há um aspecto político, do ponto de vista político, isso resultou numa melhoria da imagem do Lula e no estilhaçamento dos planos da direita, representada pelo Bolsonaro e pelo grupo que inclui o Eduardo Bolsonaro. Então, foi um míssil que o Eduardo Bolsonaro disparou contra os pés de barro da direita no Brasil. E, do ponto de vista político, o grande beneficiário desse movimento foi o Lula. E há um aspecto econômico. Nesse particular, o grande prejudicado pode ser o Brasil. Daí o prejuízo ao grupo da direita bolsonarista no Brasil. Por quê? No início, o Eduardo Bolsonaro estava, ele e os seus aliados estavam buscando uma punição, uma sanção contra o Alexandre de Moraes e ministros do Supremo, contra um delegado da Polícia Federal, contra o Procurador-Geral da República. Ele acabou obtendo uma sanção ao país inteiro, ao Brasil, uma sanção tarifária de 50% sobre todas as exportações brasileiras para os Estados Unidos. Isso impõe riscos de prejuízo para empresas brasileiras, risco de desemprego. Então, do ponto de vista econômico, é ruim, muito ruim para o Brasil. Mas criou-se uma situação, Fabiola, em que não há meio termo na resposta que precisa ser dada à movimentação do Trump. Por quê? Atender às reivindicações do Trump, que condicionou o levantamento da sanção tarifária à interrupção do processo contra o Bolsonaro, atender a esta reivindicação significaria colocar a democracia brasileira de joelhos, a desmoralizar o judiciário brasileiro e, na prática, a submeter o Estado brasileiro à vontade de um Estado estrangeiro. Isto é um preço que o país não pode pagar. Então, está agora o governo agindo em 2 frentes. Numa, o Lula aproveita a oportunidade fornecida a ele pelo bolsonarismo para fazer campanha. E noutra, o vice-presidente Geraldo Alckmin assume a face moderada do governo e tenta abrir uma negociação, uma frente de negociação com a Casa Branca. Mas o Brasil já mandou 2 cartas aos negociadores americanos, ou hipotéticos negociadores americanos, e não obteve nenhuma resposta. O Trump só manda carta para o Bolsonaro e para o Lula, cartas ameaçadoras num caso e adulatórias no outro. Então,
estamos diante desse impasse, não há o que negociar, porque a condição imposta pelo Donald Trump, ela é inegociável. Então, o resumo da ópera é esse, Fabíola. Do ponto de vista político, foi bom para o Lula, do ponto de vista econômico, é péssimo para o Brasil, mas o Brasil tem que lidar com as consequências. Sem sair da mesa de negociação, tem que se preparar para reagir à hipótese de o governo americano não negociar. E essa hipótese ficou ainda mais evidente quando abriu-se aquela investigação no Departamento de Estado americano, que envolve uma investigação contra o Brasil, que envolve do PIX ao contrabando, as muambas da 25 de março. Isso inclui aí supostas transgressões à corrupção no Brasil, uma inusitada preocupação da Casa Branca do Trump com o meio ambiente, então ameaçando também sancionar o Brasil por conta de violações ao meio ambiente. Então, aparentemente não há muita disposição para negociar do lado da Casa Branca, do lado do Trump. E o Brasil tem que lidar com isso e se preparar para retaliar, Fabíola. Uma retaliação que precisa ser refinada, inteligente, que não pode ser na mesma moeda, tem que incomodar sem dar pretexto para nova retaliação. Mas com o Trump, nós estamos lidando com um personagem imprevisível, Fabíola.